Você é uma das mulheres mais inteligentes de qualquer ambiente. Você sabe disso, as pessoas ao seu redor também sabem disso. E ainda assim, de alguma forma, nunca é suficiente. Você entra preparada, domina o assunto, tem repertório e mesmo assim, alguém menos qualificado leva o crédito, fecha a parceria, recebe o convite. Isso acontece com mulheres brilhantes ao longo de toda a história, mas o problema nunca foi a falta de inteligência. Competência produz resultados, status produz influência, e quem domina influência costuma receber oportunidades que a competência sozinha ela jamais teria conquistado. Se você quer entender por que isso acontece e virar esse jogo a seu favor, se inscreve no canal, ative o sininho e deixa o like. Eu sou a Carol. A primeira habilidade é a assertividade sem agressividade. Mulher educada, durante muito tempo, foi ensinada a evitar conflitos a qualquer custo. Isso trouxe um problema discreto e enorme. Mulheres inteligentes acumulando ressentimento por nunca terem dito não, uma palavrinha tão pequena. Existe um jeito de colocar limites sem perder a delicadeza. Frases curtas, tom calmo, coerência entre o que você diz e o que você faz valem muito mais do que qualquer explicação longa justificando por que você vai recusar aquilo. Eu sou maranhense e aqui no Maranhão a gente tem um costume que é um pouco complicado, sabe? Eu morei um tempo fora, que eu já falei aqui com vocês, já comentei que eu morei fora da minha cidade, que eu odiei morar fora, não porque eu morava num lugar ruim, não, era um local até bom, mas eu sou apegada, sou daquela, sabe, que eu quero estar perto da minha família, eu gosto de estar com os meus, eu gosto de me sentir pertencendo, eu não quero me mudar, eu acho o melhor lugar que eu mudo a minha cidade. Mas o maranhense, em regra, não são todos, mas eu, falar por mim, a gente tem uma mania de falar no imperativo. E assim as pessoas acham que a gente tá dando ordem, sabe? Eu tive bastante dificuldade por causa disso, porque depois uma amiga minha goiana me avisou, Carol, é porque você fala muito no imperativo. Então as pessoas acham que você tá falando dando ordem nas pessoas, porque eu nunca tive problema de dizer não. Eu acho que as pessoas, elas respeitam mais quem sabe se impor e quem diz não. Não, e assim, gente, não é não e pronto. Teve uma vez em São Paulo, eu chamei pra ir no restaurante japonês. E eu achei que eu sabia qual era o restaurante, só que na verdade eu não lembrava o restaurante direito. Aí eu fui, botei no Uber, a gente foi pra aquele local e foi mais um casal de amigos nossos, né? Gente, quando chegou lá, não tinha ninguém. Era uma sexta-feira à noite e não tinha ninguém no restaurante, tipo, 8 horas da noite. Eu disse, gente, não pode ser aqui. Aquele restaurante tava lotado e tal. Aí eu disse, gente, não vamos ficar aqui não. Aí ficou naquela, e o que a gente vai dizer pro garçom? Aí eu disse, não, vocês podem sair que eu digo aqui. Aí ficou o marido da minha amiga, né? Aí eu disse assim, olha, a gente vai sair, tá? A gente não vai ficar, não. E aí o meu amigo, o marido da minha amiga olhou assim, meu Deus. Tipo, ele esperava que eu fosse dizer, a gente não vai ficar, não, e inventasse uma super desculpa. Não, gente, não é não, né? Deixa eu voltar aqui pro que interessa. A segunda habilidade, ler pessoas além da personalidade. As pessoas, elas expõem o que sentem através do que elas repetem. O que alguém elogia sem parar costuma apontar uma insegurança. O que alguém reclama sem parar costuma indicar um valor ferido. O que alguém pergunta sem parar costuma mostrar uma prioridade escondida. Durante anos, a gente tentou decifrar personalidade lendo signo ou então teste de comportamento. Mas quem realmente entende de influência olha para o padrão de repetição, porque ali está a necessidade emocional da pessoa naquele momento. O terceiro hábito é parar de impressionar e começar a se interessar. Isso aqui é muito importante. Existe uma camada ainda mais profunda nisso aqui. As pessoas, elas defendem opiniões com tanta força porque, na verdade, elas estão defendendo a identidade que construíram para si mesmas ao longo dos anos. Quando você entende isso, qual história alguém tenta sustentar sobre quem ela é, você entende praticamente todas as decisões que ela vai tomar dali para frente. Existe uma cultura digital inteira construída em cima de aparecer, de performar competência e acumular seguidores como prova de valor. Só que a mulher mais lembrada, ela costuma ser a que faz a pergunta certa e escuta a resposta de verdade, não a que fala mais sobre si. Perguntas de segunda camada, aquelas que aprofundam o que a pessoa acabou de dizer, criam uma conexão em segundos.
Quem pergunta conduz a conversa. Quem responde apenas segue. É mais inteligente você ser a pessoa que pergunta. Isso me lembra de contar sobre algo que acelera essa transformação. Eu lancei o curso Seja Percebida como Alto Valor com preço promocional de lançamento. O Seja Percebida como Alto Valor, ele pega os códigos da Elite e das marcas de luxo e aplica direto na sua carreira, para você ser lida como uma mulher de autoridade desde o primeiro segundo de uma reunião. O link está na descrição. A quarta habilidade, a inteligência relacional. Toda interação social gera um saldo. Lembrar de um detalhe, comemorar uma conquista alheia, defender alguém quando ela está ausente, tudo isso constrói capital social. Falar apenas de si, drenar a energia dos outros, aparecer somente quando precisa de algo, isso gera dívida social. Existe uma diferença enorme entre ser prestativa e ser valiosa. A prestativa, ela resolve o problema de todo mundo e acumula tarefas. A valiosa, ela resolve os problemas que poucas pessoas conseguem resolver e acumula influência. E existe outro investimento social ainda mais poderoso do que qualquer favor: fazer alguém sentir que foi realmente notado, com atenção genuína e sem pressa. A quinta habilidade, a energia que domina o ambiente. As pessoas, elas esquecem grande parte do que você diz, mas dificilmente esquecem como você as fez sentir. Durante anos, falar alto e ocupar espaço era lido como confiança. Hoje, quem mantém a calma em meio ao caos alheio, quem entra sem precisar anunciar sua chegada, é quem realmente é percebida como valiosa, como poderosa. Voz alta virou sinal de necessidade de atenção. Presença controlada virou sinal de status. Sexta habilidade, inteligência emocional. Antes de qualquer estratégia de comunicação, existe a capacidade de regular a própria reação. Isso aqui é difícil, mas é possível. A mulher que responde no impulso, ela perde negociação, perde relacionamento, perde a leitura correta da situação. Controlar a emoção não significa engolir tudo ali caladinha, significa escolher o momento certo para reagir. E isso é uma das formas mais elegantes de poder que existem. Existe um traço comum entre as pessoas mais respeitadas, e é previsibilidade emocional. Todo mundo sabe que elas dificilmente vão explodir, humilhar alguém, ou então transformar um pequeno problema em um grande drama. E isso faz com que as pessoas ao redor relaxem na presença delas. A confiança, ela nasce justamente dessa calma constante. Existe até um princípio muito antigo sobre isso, presente em textos milenares: o domínio próprio como sinal de maturidade. A mulher mais poderosa, raramente, é a que reage primeiro, é a que escolhe o momento de responder. A sétima habilidade é saber o mapa de poder. Todo lugar, ele tem uma hierarquia informal que existe, sem que ninguém precise anunciar em voz alta. Existe quem dita o clima emocional do ambiente, existe quem conecta as pessoas e existe quem realmente decide. A maioria das mulheres inteligentes chega a uma reunião e mede a si mesma pelo que sabe, mas funciona pouco, pois o verdadeiro jogo é medir quem naquele espaço ali tem o poder de abrir ou então de fechar as portas para você. A mulher estratégica, ela observa primeiro, porque quem observa coleta informações, e quem possui mais informações possui vantagem. Eu tenho dificuldade com isso porque eu falo pelos cotovelos, gente. Eu sou falante, eu sou extrovertida e eu adoro falar. Mas falar primeiro expõe muito sobre quem fala. Observar primeiro ensina muito sobre os outros, e é algo que eu tenho tentado muito, gente, eu tento muito melhorar, sabe? Porque eu sei da importância disso, a gente entrega mais quando a gente fala mais. A oitava habilidade é reputação invisível. Existe um princípio pouco falado que sustenta praticamente tudo que conversamos aqui. A reputação é construída pelos pequenos gestos. A forma como você chega, escuta, responde uma mensagem, agradece e cumpre uma promessa comunica muito mais do que qualquer discurso brilhante. Existe também um fenômeno da psicologia chamado de efeito halo. Quando alguém percebe uma qualidade positiva em você, calma, elegância, boa escuta, tende a presumir outras qualidades que ainda nem teve tempo de confirmar. Por isso, postura, voz e educação funcionam juntas, criando uma impressão que se espalha para tudo que você faz. Agora eu quero te contar sobre o meu livro digital Etiqueta Mesa para Nunca Passar Vergonha. Esse guia, ele desvenda os códigos que separam quem tem dinheiro de quem tem classe. E isso faz toda a diferença na hora de você ser lida como uma mulher de valor. O link, ele tá na descrição.
Se você gostou do vídeo, comente abaixo a frase habilidades sociais. Se inscreva, ative o sininho e deixe o like. Até o próximo vídeo.